Só que, presta atenção, agora, você não é mais um engenheiro, você não é mais um desenvolvedor. Você é um engenheiro, um engenheiro ou uma engenheira. Ué, Luan, mas qual é a diferença aqui? Brutal. A diferença é brutal e é isso que vocês têm que entender. Qual é a diferença aqui, Luan? O desenvolvedor, ele é um coder. Ele é um cara que escreve código. Ele recebe um requisito e escreve o código. O engenheiro, não, ele não escreve só o código. Ele tem que se preocupar com a nuvem, ele tem que se preocupar com sistemas distribuídos, ele tem que se preocupar com a arquitetura, ele tem que se preocupar com as melhores práticas, ele tem que se preocupar com a infraestrutura, ele tem que se preocupar com o entendimento de todos os outros pedaços, ele tem que entender como isso encaixa na arquitetura atual, ele tem que entender de design pattern, ele tem que entender uma coisa muito interessante aqui, que é como os times vão utilizar sua ferramenta. Ele precisa ter um collection gathering muito bom, ele precisa se comunicar com o arquiteto de dados, com o engenheiro de software, com o cientista de dados, muitas das vezes, com até o nível C. Fala aí se você não se comunica com o nível C. Eu me comunico várias vezes com o nível C. Às vezes eu preciso ir lá, cara, perguntar, cara, qual é o requisito? Ou preciso realmente perguntar para o Data Steward, o cara que tem o entendimento do sistema ali, e falar, cara, preciso de uma reunião com ele para entender o que está acontecendo aqui. Ou seja, você não está mais olhando o código é uma parte do seu processo. Entende agora o shift que aconteceu? Você saiu de um desenvolvedor de código para um cara que tem que pensar muito maior. E isso é o que você está vivendo isso hoje, e isso é o que a maioria das pessoas estão vivendo hoje, e é exatamente esse o cenário, está tudo bem. Só que a gente da Engenharia de Dados Academy sempre trouxe o quê? O que está acontecendo lá no Bleeding Edge. A gente tem essa academia com mais de 800 mil pessoas treinadas justamente por causa disso. Pessoas que trabalham por vários lugares do mundo, tá? Por causa disso, porque a gente traz inovação, a gente traz o que realmente está acontecendo. Não é falácia, IA vai acontecer. Cara, se você é do anti-hype IA, eu desculpo eu te falar, mas você precisa ler muito mais. Porque não é uma questão de se vai acontecer, a bolha, não existe bolha, tá? Tá acontecendo, já aconteceu. E se você não tá indo atrás, você tá para trás. E eu vou te falar, escreva as minhas palavras, você concordando ou não. Você não vai ser substituído por uma IA. Principalmente se você é um engenheiro. Se você é um desenvolvedor, quem aqui acredita que vai ser, que a IA vai substituir esse cara aqui? Cara, se você ainda não acredita que isso é uma afirmação, ok? Isso é uma afirmação para você. E olha que eu não sou enfático em certas coisas, eu não sou uma pessoa, para quem me conhece há muitos anos, eu não sou uma pessoa muito polêmica, tá? Eu não gosto de entrar em polêmicas. Mas uma coisa eu posso te garantir 100%. Esse cara aqui vai morrer. Ele já morreu, na verdade. É hip nele. Porque se você só constrói código, se é só isso que você faz, construir código, então, amigão, tchau para você. Por quê? A não ser que você seja entre os 3 a 1% das pessoas que escrevem código melhor do que IA, só que aí tem um problema, né? Eu já vi desenvolvedores falando para mim, mas eu escrevo melhor que a IA. Ok. Agora vamos para duas perguntas. Esse código melhor que você escreve da IA, ele realmente é necessário? 50% das vezes não é, tá? Não vai ser necessário. Cara, ele vai fazer um slim code ali um pouquinho melhor. Isso não é verdade mais, tá? Você consegue ter código perfeito gerado por IA. A questão é como você faz. A web é como você usa. Computação na nuvem é caro? É, mas como você usa. Se você usar infraestrutura como serviço, é caro. Se você usar event-driven, por exemplo, é infinitamente mais barato. Então, é como você usa a ferramenta. Então, o desenvolvedor que só escreve código, a IA escreve melhor do que essa pessoa. Absolutamente. Por quê, gente? Não tem como competir com uma IA. Porque eu não estou falando nem da inteligência, eu estou falando da velocidade. Ela vai conseguir fazer velocidade mais, ela vai conseguir documentar, ela vai conseguir padronizar, ela vai conseguir não esquecer do que ela fez, ela vai conseguir entender os padrões de design, claro, se for escrito da forma correta, com as mãos corretas. Agora, se você souber usar a IA só para fazer vibe coding, beleza, aí tudo bem. Mas esse cara aqui, ele vai deixar de existir, tá? Por quê? Cara, vai ler, vai na internet, vai no X, vai pegar os artigos do Amodei, vai pegar os artigos da galera realmente que tá lá no Bleeding Edge, vai pegar agora o depoimento que acabou de ter dos criadores do cache, do Redis Cache. O cara acabou de abrir um statement aqui, eu até abro para vocês o statement do cara, falando que o cara codificava um nível C, core level, que agora, cara, quem faz o trabalho é o Cloud Code. Só que entenda, é isso que a galera não entende. Escrever código é diferente de ser engenheiro. Entende? Por isso que o engenheiro de dados não vai morrer.
ou engenheiro de qualquer coisa, um engenheiro de software, né? Aí eu vejo a galera falando assim, mas a engenharia de software vai morrer. Eu não acredito nisso. Por que eu não acredito nisso? Porque você vai precisar de pessoas de fato para tocar sistemas. As coisas vão ser muito mais reduzidas? Vai. A gente vai ter muito mais um short life cycle? Vai. A gente provavelmente vai sair da ideia de um software engineer para um software, para um. A gente vai ter um software engineer full stack e a gente vai ter um full stack de data. Eu realmente acredito que isso vai acontecer, tá? A gente está falando de para frente, tá? Não tão para frente, tá? Até porque está muito mais rápido do que a galera previa. Mas, enfim, qual o ponto aqui? O ponto é só você saber a distinção de um desenvolvedor para um engenheiro. Se você se encaixa aqui, se preocupe, de verdade. Se preocupe porque esse cara aqui ou essa pessoa aqui, ela não vai estar trazendo tanto valor para o negócio como antes, porque isso vai ser automatizado. Tanto é que você vai ver, por exemplo, cada vez mais fica mais difícil somente ter desenvolvedores, de pessoas que pensem além disso. Porque a IA já vai fazer essa parte. E a IA aprende com o quê? Com a internet, com dados sintéticos. Código é repetição. Ela vai aprender muito bem. Matematicamente muito fácil aprender isso, tá? Beleza, engenheiro não. Aí a gente tá falando de, como eu falei, um gazilhão de coisas. Aí, beleza. Esse cara aqui vai ter que pensar. Só que, qual o novo? Qual o próximo? O que está acontecendo lá no Bleeding Edge? O que está acontecendo nas empresas como Netflix? Eu gosto muito de usar a Netflix é muito pioneira em tudo. Você fala, quem é que acha que a Netflix utiliza sistemas Agentex para escrever o sistema deles de bordo de petabyte scale? Eu. Tá duvidando? Vai lá no YouTube. Aqui, ó. Eu vou para vocês verem. Vai no YouTube. Vai aqui, ó. AI Engineer Conference. Aí você coloca Netflix. Aí você vai pegar esse talk aqui do Jake Nations, que eu vou colar para você. E você assiste esse cara e depois você conversa comigo. Então, gente, vocês precisam entender o que está acontecendo no mercado. De verdade, eu não estou vindo aqui para hypar, não. É o que está acontecendo, é a realidade, tá? Então, vejam isso aqui, tá? I shipped code, I don't understand, and I bet you have to. Você tem noção do que significa isso aqui? Eu shippo código que eu não entendo e eu duvido que você também. Ou você realmente precisa? Cara, esse toque dele é muito profundo e eu adoro esse toque desse cara. E assim, de novo, a gente não tá falando da padaria do Joaquim, beleza? A gente tá falando da Netflix. E daí você começa a ver isso tá across the board. Outra coisa, cara, você usa ChatGPT, você usa Cloud, 70% do código de cloud é escrito por cloud. E aí? Muitos desenvolvedores, e eu tenho o prazer de conhecer alguns, dentro do cloud não escreve código. E tá tudo bem. Então, entende a diferença só do cara que desenvolve para o cara do engenheiro? O Boris, cara, se você. Eu sou um super fã do cloud, tá? O Cloud Code, os produtos da cloud. Eu acho que não existe ninguém que chega no nível agente como eles para desenvolvimento. Beleza? Vai ver os 300 podcasts que o cara tem. Cara, pensa. E a gente está indo para um estágio ainda mais crítico, ok? A gente está indo para um estágio, galerinha, que nós devemos, tá? É, é, esse, esse próximo estágio é o estágio que eu estou inserido, tá? Desde 2024, lá para o final de 2024 para 2025, tá? Que é o estágio de arquiteto. Então agora você não tem que pensar só em codar e você também não tem que pensar nos sistemas como um todo e toda a parte de engenharia, mas você tem que pensar agora em tudo que você tem que estudar para IA mais solução. Aí agora você está olhando solução. Então quando o cliente vem conversar com você sobre solução, você não está falando, não, mas é porque lá a Cloud Function executa em 4 minutos e daí, cara, não. Você está conversando em outro nível com o cliente. Você precisa entender os why, você precisa entender o what, você precisa entender depois o how. Então você vai precisar entender os três, tá? Você vai precisar entender qual é o requisito, por quê, você vai precisar sentar com o cliente, você vai precisar ajudar o cliente a interpretar, você vai precisar traduzir, você vai precisar se comunicar, você vai precisar documentar, você vai precisar arquitetar e fazer todos os outros processos. Por quê? Porque agora a gente está entrando numa era em que a IA
é a sua parceira. Você não vai ser substituído por uma IA, vai ser substituído definitivamente por uma pessoa que sabe IA melhor do que você. E eu tenho várias provas para mostrar isso para vocês, né? Inclusive, eu até coloquei na rede social essa semana um dos cases que eu estava trabalhando com um dos engenheiros do meu time, que ele bilou 70 horas numa atividade, cara, e eu estava como arquiteto de soluções, eu não deveria meter a mão, mas a gente estava em entrega com o cliente, e aí aconteceu algumas escalações e assim por diante. Eu falei, cara, eu vou trazer o cloud, eu vou construir todo o processo, e daí eu vou entregar. Cara, eu entreguei em 10 horas, tá? E eu vou te falar, é um processo extremamente complexo de tradução entre engines diferentes, com validação, com ground truth e assim por diante. Então, é possível, eu vivo isso, eu passo por isso todos os dias. Eu não escrevo mais código, tá? E você também não deveria. Isso é muito forte. Mas eu quero que vocês entendam o racional em cima disso, e, de novo, o contexto é rei. Entenda o contexto quando eu falo que eu não escrevo mais código. Eu sou um engenheiro sênior com 17 anos de experiência em dados. Eu sei o que está sendo escrito. Eu sei distinguir se uma chamada numa thread de Python que o cara fez dentro de uma função, eu sei entender se aquilo ali faz sentido ou se não faz. Eu sei julgar o código. Você sabe julgar o código? Então, essa é a diferença. Quem coloca a mão e quem pergunta. Então, é isso que vocês precisam entender, tá? Isso precisa estar muito claro na cabeça de vocês. Quem vence? Vence quem consegue chipar com qualidade. E aí eu quero trazer essas 5 paradigm shifts aqui que são muito interessantes. Primeiro, você tem que pensar em systems thinking. Você não tem que pensar como que eu faço esse prompt trabalhar, mas você consegue ou fazer funcionar. Você tem que pensar, cara, como que isso se aglomera no processo como um todo? O que acontece quando a gente escalar? Quais são os modos de falha que eu posso ter? Quando eu processo isso, se tiver uma falha, eu vou colocar isso no dead letter kill? Eu vou escalar? Pô, mas se o cliente processa tantas requisições, como eu vou fazer? Você precisa pensar em sistemas, como tudo isso se aglomera, como tudo isso se encaixa. Você precisa pensar assim. E galera, se você não está pensando assim, desculpa, você vai ter que pensar, escuta o Luan. De verdade, eu estou aqui trazendo isso, o que eu faço na mentoria, o que eu faço para dentro do The Plumbers, o que eu trago para dentro dos meus mentorados, eu estou abrindo isso para vocês verem a realidade, para vocês terem uma vantagem competitiva, porque é sobre velocidade, é estar no forefront, é você conseguir surfar a onda da forma correta, tá?